Thank you so much. Such kind words. Honestly, guys, biggest piece of advice, find your friends and just do stuff with them. It's the best ever. Gente, o conselho que eu tenho para vocês, ache um amigo, gaste tempo com ele para poder ser abençoado. Hi, everyone. Oi, todo mundo. Oh my gosh, I've just seen Lily Peachy in the crowd. That's crazy. Ai, muito bom ver Lily hi Peachy everyone. aqui. Guys, it's so good to be back with you. If you don't know me, you're probably like, who's this crazy lady? Se você não me conhece, talvez você está perguntando quem é essa menina maluca. But as Amanda said, I was part of this community for almost 3 years. Como a Amanda falou, eu fui parte dessa comunidade por quase 3 anos. Would consider myself still part of this community. E eu acho que eu ainda me considero como parte dessa But comunidade. I'll let LT debate on that one. Mas eu vou deixar a liderança resolver se eu sou parte ou não. Thank you. Simon Exato. says approved. A gente confirma. It's honestly such an honor to be here this evening. Na realidade, é um prazer poder estar com vocês aqui hoje à noite. If Uma this honra. place isn't already special to you, Esse lugar já é especial. I promise you if you stick around long enough, it will be. Se não é especial ainda para você, se você ficar aqui por mais tempo, vai se tornar especial. And it's such an honor to get to come back into a place that has poured so much into me and get to give a little back to. E é uma honra poder estar de volta para um local onde eu recebi tanto e poder então agora estar dando um pouco de volta para vocês. And as you know, you guys will know because you've all been coming to TNG, or if you haven't been, here's a recap. We've been going through the book of Mark. Se você estiver vindo para a nossa quinta-feira, as quintas-feiras à noite, você vai saber que a gente está estudando no livro de Marcos. And we've been journeying through the life of Jesus as Mark paints it and tells it. E a gente está fazendo a jornada pela vida de Jesus da forma ou dentro de uma perspectiva de Marcos. And the book of Mark is a really interesting one because it runs at such a fast pace. E é interessante o livro de Marcos porque ele fala muito rápido sobre essa jornada. We go from thing to thing to thing. A gente vai de uma coisa para outra para outra. We see all these different ways that Jesus is moving. A gente vê todas essas formas diferentes que Jesus está And movendo. I think it paints this vibrancy that it must have been to do life with Mostra Jesus. essa vibração que é ter essa vida com Jesus. And you read through the book and there's just always so much going on. E quando você lê o livro, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. And then suddenly we hit chapter 14 E aí, de repente, a gente chega no capítulo 14. and everything just starts to slow down. E tudo, então, começa a sair mais devagar. And over chapter 14 and chapter 15, it's almost like we watch these days of Jesus' life in slow motion. E aí, no 14 e 15, é como se a gente estivesse vendo a vida de Jesus em câmera lenta. As we begin to see these steps that he takes towards the cross. Quando a gente começa a ver os passos ou caminhada dele na direção da cruz. And there's so many stories in here. E aí tem tantas histórias aqui. So many things that we could unpack. Tanta coisa que a gente pode descobrir. And I'm not going to do it all this evening. Mas eu não vou fazer tudo isso hoje. But can I encourage you over this next week? Porque eu quero encorajá-los a nessa próxima semana. Maybe even just take each story every day. É pegar uma história cada dia. Take some time to dig into what God might want to reveal. E tome tempo para poder ir profundo naquilo que Deus vai querer te revelar. Invite the Holy Spirit to come and reveal something new about Jesus in these pages. Convide o Espírito Santo a trazer algo novo para você através dessas páginas. Because there is so much that we see in these days leading up to Jesus' death. Porque tem muita coisa que Deus está querendo fazer através desses dias. But I think there's a bit of an invitation for us here this evening in the pace of these scriptures. Mas eu acredito que tem um convite hoje na velocidade desses capítulos. And I wonder if tonight we could choose to go at the pace that Mark is writing in these chapters. E eu quero convidá-los a vocês hoje à noite a caminhar na velocidade que Marcos tem escrito. To go really slowly. De ir em câmera lenta nesses capítulos. To really let it sink in. Deixar essas coisas ir profundo. And to not just rush past what for many of us is so familiar. E não simplesmente passar por cima por essa situação que é tão familiar para a gente. And so tonight I wonder if we could take some time to remember. Então hoje à noite eu gostaria de tirar um tempo para a gente estar lembrando. Remember what Jesus has done. Lembrando aquilo que Jesus fez. And not let it be something that just becomes like a passing phrase. Mas e não deixar aquilo que ele fez simplesmente ser algo passageiro. And a lot of what we will do this evening, a lot of what we will spend our time focusing on tonight, E muito daquilo que nós vamos fazer ou ver essa noite it will feel really, really simple. vai parecer muito, muito simples. It might feel like songs we've sung before Vai parecer como se é algo que você já ouviu antes. and a message that we know really well. Ou uma mensagem que a gente já conhece muito bem.
But can I encourage us to let the simple but life-changing reality of this story sink really deep tonight? Mas eu quero encorajá-los a deixar essa verdade simples e familiar para você se assentar de forma profunda no seu coração. You know, we will never graduate from remembering what he has done for us. Nós nunca vamos nos graduarmos daquilo que Jesus fez por nós. I don't know about you, but I know I could sing and thank and praise forever for the things that God has done in only my 24 years on this planet. Eu não sei sobre vocês, mas nos meus 24 anos eu posso agradecer, eu posso estar honrando, eu posso estar apreciando aquilo que Jesus fez para o resto da minha vida. Because we never graduate from remembering what he has done. Porque a gente nunca vai se esgotar de estar fazendo isso. So let us not be so quick to move on. Então, por favor, não vamos fazer isso rapidamente. And I don't know what today has looked like for you. I don't know each of your stories. Eu não sei o que está acontecendo, a história de cada um de vocês. I don't know what you've walked into this room carrying. Eu não sei o que você carregava enquanto você entrava nessa capela. But here's what I do know. Mas é isso que eu conheço, que eu sei. That what Jesus did on that cross almost 2,000 years ago Que aquilo que Jesus fez na cruz, quase 2000 anos atrás, is just as true then é tão verdade lá no as it is passado, today, como é hoje, as it will be tomorrow. como vai ser amanhã. And I don't know about you, but in a world that is longing for consistency and security, Mas eu não sei sobre você, mas no mundo onde eles estão buscando consistência e segurança, I can't think of anything more worth building my life on than eu this. não consigo imaginar nada que vale a pena construir a minha vida a não ser isso. This simple but life-changing reality of what Jesus has done. Essa realidade simples daquilo que Jesus fez por nós. So would you open your Bibles with me? We're going to go to Mark chapter 14. Então, abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 14. And Acompanhe em português na sua Bíblia. like I said, there's so many things that we could talk about in these two chapters. Tem muitas coisas que a gente pode falar nesses dois capítulos. And I'm actually not going to unpack it all. Eu não vou ter condições de te trazer tudo para cá, I encourage you to do it, but mas eu encorajo você a fazer isso no tonight seu we're just tempo. going to focus on a couple things. E hoje à noite nós vamos estar So Mark- tendo foco em duas coisas. Mark chapter 14, verse 22. Marcos capítulo 14, versículo 22. I'm going to pray. Eu vou estar orando agora. Yeah, Holy Spirit, Espírito Santo, we give you permission this evening. nós damos permissão para o Senhor nessa noite. And as we read just a few verses here tonight, Senhor, enquanto estamos lendo alguns versículos aqui hoje à noite, we invite you nós te convidamos to reveal more of your Son. a revelar mais de quem você é. We want to see Jesus. Nós queremos ver Jesus. Amen. Amém. Amen. Amém. And Mark chapter 14, the verses that will probably come up on the screen, we're picking up the passage as Jesus is having the Passover meal with his disciples. Aqui nesse capítulo a gente vai estar vendo, vai provavelmente aparecer lá, quando Jesus estava tendo a última ceia com seus discípulos. And for those of you who don't know, the Passover meal is this Jewish festival that would have been celebrated regularly. E a Páscoa era essa celebração que os judeus tinham. And there's so much that you can look into about it. E você pode aprender muito sobre essa celebração. But it's this festival and this celebration that is centered around the sacrifice of a lamb. E esse festival sempre acontece em volta do sacrifício do cordeiro. And the Jewish people are remembering when blood helped them avoid death. E os judeus começam então a lembrar quando o sangue fez com que eles fossem libertados ou liberados da morte. So this is the context that we're stepping into. E esse é o contexto do que a gente vai They're estar already falando hoje talking à about noite. sacrifice. Que a gente vai estar falando sobre sacrifício. And Jesus is sat down with his disciples Jesus então está ali sentado com seus in a discípulos. context that would have been very familiar. Num contexto que era muito familiar para eles. And I'm just going to read a few verses. Eu vou estar lendo alguns versículos e você acompanha em português. As they were eating, he took bread, and after blessing it, he broke it, gave it to them, and said, "Take, this is my body." And he took a cup, and when he had given thanks, he gave it to them, and they drank of it. And he said to them, "This is my blood of the covenant, which is poured out for many. This is my blood of the covenant, which is poured out for many." Esse é o sangue que foi derramado por muitos. So in the midst of this supper that is so familiar for these disciples,
No meio desse festival que era tão familiar para os Like, discípulos. I think we don't fully understand the significance of this moment. Acho que nós não conseguimos entender o significado profundo disso. But Jesus is coming into something that they would have felt like they knew what was going on. Jesus está indo para um caminho onde parecia que ele sabia o que ia acontecer. And he comes in and he begins to rewrite a bit of the narrative. E aí ele chega e ele começa a reescrever a narrativa. He comes to rewrite a better narrative. Ele vem para poder reescrever uma narrativa melhor. And if you read later on in the Bible, we read the book of Hebrews and it talks about this better covenant that Jesus is talking about. Em Hebreus você vê falando sobre essa aliança melhor que Jesus trouxe. This better covenant that is found on the other side of the cross Essa aliança que você encontra na cruz, do outro lado da cruz, with better promises. com promessas ainda melhores. And it's available for us. Promessas que são disponíveis para nós. You know, Jesus, when he died on the cross, he breaks every obstacle. Quando Jesus ele morre na cruz, ele quebra todos os obstáculos. I know that as Vence. we've been journeying through the book of Mark, E agora, enquanto nós estamos fazendo essa jornada no livro de Marcos, I know we started by looking at Jesus coming close. e a gente fala, eu sei que a gente está vendo Jesus chegando mais perto. And this moment when Jesus is on the cross and he makes this new covenant. E quando Jesus está ali na cruz e ele faz então essa nova aliança, He is breaking every barrier. ele quebra, ele vence todas as barreiras. He is walking over every gap. Ele vai e vai para todas as brechas, cobre todas as brechas. He is promising something so much better than anything we could have done on our own. Ele promete coisas muito melhores do que qualquer coisa que nós porventura conseguiríamos fazer sozinhos. The disciples are in this context where the blood of a lamb just helped them avoid death. Então, os discípulos estão nesse contexto onde o sangue do cordeiro liberou-os da morte. And Jesus is promising them a covenant that gives them life and life in abundance. E agora Jesus está prometendo uma aliança que vai trazer vida e vida em abundância. The life that is gained in Jesus is not just an avoidance of something not great. Então, a vida que nós recebemos em Jesus não é simplesmente você evitar aquilo que você não quer ou que você não gosta. The life that is gained in Jesus is something greater than we could have ever thought up on our own. A vida que nós recebemos em Jesus é algo muito maior do que qualquer coisa que nós pudéssemos imaginar. And so tonight, as we remember, Então, hoje, enquanto nós estamos lembrando isso, can I encourage us? será que eu posso encorajá-los? We are not just doing this because we check a church box and it's what we do. A gente não está fazendo isso simplesmente para poder checar alguma coisa que a gente precisa fazer. What Jesus did on that cross really meant something. Aquilo que Jesus fez na cruz teve significado. What he paid for really bought us freedom. Aquilo que o preço que ele pagou nos trouxe liberdade. Let's not be so quick to move on. Então não vamos passar por isso de forma muito rápida. It's this simple but life-changing reality. Mas é essa realidade simples, mas que traz uma mudança profunda. And then we move on and we read chapter 15. E aí a gente continua no capítulo 15. And all of these things that Jesus has talked about with his disciples in the first half of this passage. E tudo que Jesus está falando com seus discípulos na primeira parte do capítulo, These things begin to happen. essas coisas começam a acontecer. Jesus is arrested, Jesus ele é preso, he's mocked, ele é zombado, he's tried, ele he's put on trial, ele é julgado and he's crucified. e então ele é crucificado. And we sing about this story all the time. Então vamos pensar nessa história. We hear about it every Easter. Nós ouvimos essa história toda Páscoa. We highlight the verses and we post it on Instagram. A gente tem os versículos, a gente posta lá no Instagram. And I don't know if you're anything like me. I don't know if your story is anything like mine. Eu não sei se a sua história é parecida com a minha. But this story for me is something that has been a narrative all the way through my life. Essa história é uma história que cercou a narrativa de toda a minha vida. I don't know at what point you met Jesus. Eu não sei qual é o ponto, em que ponto da sua vida você encontrou But Jesus. some of you might be a little bit like me, where you've known of him your whole life. Talvez alguns de vocês sejam como eu, que já ouviu falar de Jesus sua vida inteira. I was lucky enough to grow up in a Christian home with parents who love God. Eu fui abençoada em crescer numa família que amava o Senhor. And every Easter, my parents would sit me down and my dad would read out the Easter story. E toda Páscoa meu pai sentava comigo e lia a história da Páscoa. And he would read the story of the crucifixion. E ele lia então a história da crucificação. I knew it so well.
Eu conheci essa história muito bem. You'd think I understood what was going on. Aí você acha que talvez eu poderia estar entendendo o que estava acontecendo. About 3 years ago, I did a Bible school. Mas 3 anos atrás eu fiz a escola da Bíblia. Yeah. Yes. YWAM Bible School would recommend. Ok, eu recomendo, gente, a escola da Bíblia aqui em Jocum. And this particular Bible school, there was a lot of homework. E essa escola bíblica da Bíblia que eu fiz tinha muito trabalho de casa. The Bible students in the room are laughing. Todos aqueles que fizeram a escola da Bíblia vai saber o que eu estou querendo dizer. And if any of you have done any kind of school, you know when there's a deadline, you really just need to get the work done. E se você fez alguma escola, você sabe que quando você tem um dia para entregar algum trabalho, você tem que fazer aquilo. And we were studying the book of Mark. E a gente estava estudando o livro de Marcos. And I was right up close to the deadline. E eu já estava quase na hora de entregar meu trabalho. I'll be honest, I was really trying to get through. Eu estava tentando passar por essas passagens bem rapidamente. And the Bible school that I was doing, part of the process was to go through each line of the scriptures and unpack it. E a escola da Bíblia que eu estava fazendo, você tem que passar por cada linha, cada frase da Bíblia e tentar ir fundo no que está falando. So I'm sat in my classroom. E aí eu estava sentado ali, I'm working through my assignment. trabalhando no trabalho que eu I'm tinha que hoping I'll get entregar. it done on time. E eu sabia o horário que eu tinha que entregar. I'm a little bit competitive, so I kind of want to get it done early, just E so I eu can sou say I meio did it early. competitiva, então eu queria terminar mais cedo. And as I'm reading through, I get to Mark chapter 15. E aí eu estava lendo, aí eu cheguei em Marcos 14. And I've got my timer going. E aí eu coloquei I'm thinking, o meu relógio lá. This is going to be such a great session. E aí eu pensei, essa sessão aqui vai ser muito boa. This chapter's easy, there's so much to unpack. Essa passagem aqui é fácil, tem tanta coisa que a gente pode retirar dela. I'm going to fly through it. Eu vou conseguir I'm passar going to por get isso it done before the facilmente. deadline. I'm going to get it done before the deadline. E eu vou conseguir terminar antes da data prevista. And I start reading through Mark chapter 15. E aí eu comecei a ler em Marcos 15. And I start reading the story of Jesus being arrested and mocked, and the crown of thorns being put on his head. E aí eu vi a história de Jesus passando ali, sendo zombado, a coroa de espinhos sendo colocado sobre ele. And I honestly cannot tell you what happened to me in that moment. Eu não sei se eu posso explicar o que aconteceu comigo naquele momento. What I do know is that often when the Holy Spirit meets with me, I just cry. O que eu sei é que quando o Espírito Santo me encontra, eu choro. And I was sat there in my classroom. E eu estava sentada ali na minha sala de aula. No fancy music, Não tinha nenhuma Love the música, music. não tinha nada de música. but no fancy music, Não, nada contra a música, mas não tinha nenhuma música. no incredible preach, Não tinha nenhum pregador no incrível. super anointed preacher, Não tinha nenhum pregador ungido no one praying falando. for me. Ninguém estava orando por mim. Just the words of this scripture. Somente a palavra. And tears just started streaming down my face. E aí eu comecei a chorar. Lágrimas começou a correr sobre meu face. This story that I'd read hundreds of times. E a história que eu tinha lido centenas de vezes. These scriptures that I knew almost by heart. Aquelas palavras, versículos que eu já sabia quase de cor. And for about 30 minutes, I sat there and I just cried. E por 30 minutos eu estava ali só chorando. And I don't know what happened in that moment. Eu não sei o que aconteceu naquele momento. I don't know if I walked out changed. Eu não sei se eu saí daquele momento transformada. But what I do know is that I saw Jesus. Mas o que eu sei é que ali eu vi Jesus. That I met him in these scriptures. Eu encontrei Jesus nessa passagem. This simple but life-changing reality of what he did. A realidade simples, mas transformadora daquilo que ele fez. You see, we don't need the fancy music A gente não precisa a música and the great preach ou um pregador incrível or a super anointed person to pray for you. ou uma pessoa ungida para estar orando por você. I believe that Jesus wants to meet us Eu acredito que Jesus está querendo nos encontrar in the simplicity na simplicidade, but the depth mas na profundeza of what he did on that cross. daquilo que ele fez ali na cruz. And so, in a moment this evening, we're actually going to take some time and we're going to take communion together. Daqui a pouco nós vamos tirar um tempo para poder ter essa comunhão junto. And this place is feels a bit like my home. Esse lugar aqui parece mais como a minha casa You guys feel a bit like family. e vocês são como minha família. So even if you've never met me, we're all in the family. Se você mesmo que você ainda não me viu ainda, a gente está na mesma família. And tonight we're just going to have a bit of a family moment. E As hoje we eu remember quero Jesus. ter com vocês um tempo de família. And often we do this in church and at gatherings.
E algumas vezes a gente costuma fazer isso em igrejas, em ajuntamentos. And we can let it just become a moment to chat with our friends or something to fill the end of the time. E parece que a gente faz isso no final, só para poder preencher o tempo. Aí a gente usa o tempo para conversar com o nosso amigo. And I don't know what God wants to do in each individual this evening. Eu não sei o que Deus quer fazer em cada um de vocês aqui. Maybe it's just a moment for you to stop and reflect. Talvez é um momento para poder você simplesmente parar e refletir. And maybe for some of you, God wants to go even deeper tonight. E talvez para alguns de vocês, Deus vai estar querendo levar vocês mais profundo hoje à noite. Does that sound all right? Podemos Yeah. fazer isso, gente? Yeah. So, I'll wrap up. Chapter 15, if you carry on reading it. Então, no capítulo 15, It doesn't exactly end on the most encouraging of notes if you're one of the disciples. não termina de uma forma muito encorajadora, principalmente para os discípulos. This man that they followed around for years, Esse homem que está por anos that they've seen do incredible things, caminhando e que está fazendo coisas that they incríveis. thought was going to come and make everything right, Eles achavam que ele iria vir e fazer tudo correto. is dead and buried in a grave. Agora está morto e enterrado. It's not exactly the victory that they were hoping for. Não era a vitória que os de seus discípulos estavam esperando. And I don't know what your life is looking like at the minute. Eu não sei o que a sua vida, como a sua vida está parecendo nesse momento. I got this sense in the last few days as I was praying to come here. Eu tenho a sensação quando eu estava orando, quando eu estava para cá, There are maybe some people in the room this evening que talvez tenham pessoas aqui presentes hoje à noite, where there's some things in your life that you really believed God for que talvez tenham coisas na sua vida that maybe don't feel like the victory that you thought it would be. que talvez não pareçam ser coisas que são vitoriosas como você gostaria que fosse. Maybe there's some things that look a little dead and buried. Talvez tem coisas e áreas na sua vida que possam estar mortas But e tonight, as we enterradas. remember the price that Jesus paid on the cross, Mas hoje é importante a gente lembrar do preço que Jesus pagou na cruz. tonight, as we remember his death, his Oh. crucifixion, Hoje, quando nós lembramos a sua morte, a sua crucificação, let us remember that it does not end in chapter 15. vamos lembrar que isso não termina aqui We've no still- capítulo 15. Still got 2 more weeks left of TNG. Você tem mais 2 semanas ainda de TNG. Because it does not end with Jesus buried in the grave. Porque não termina com Jesus sendo enterrado. Tonight, as we remember what Jesus did on that cross almost 2,000 years ago, Hoje, quando nós lembramos aquilo que Jesus fez na cruz quase 2000 anos atrás, let us remember that it is because of his death that we have life. que vamos lembrar que é por causa da sua morte que nós temos vida. And it is because of his resurrection that we have hope. E é por causa da sua ressurreição que nós temos esperança. So I'm going to invite you, Ruth, to jump up on the keys. And if you have your Bibles, would you also turn with me to 2 Corinthians chapter 11? Se você tem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia também em 2 Coríntios, capítulo 11. And we're going to take some time to remember. E nós vamos ter um tempo agora para estar lembrando. Guys, just kidding. I think I've given you the wrong scripture. Yeah, it's 1 Corinthians. So don't look at the screen. My notes were wrong. 1 Corinthians, chapter 11. 1 Coríntios, capítulo 11. I think we all have a range of stories with God in this room. Eu acredito que cada um de nós temos uma história. And there com will be Deus. lots of things that are true for each of us. E tem muitas coisas que são verdades para cada um de nós. Maybe right now God really feels like a faithful father to you. Talvez para vocês Deus pareça um pai fiel. For others, maybe that feels the furthest thing from true. E talvez para outras pareça uma coisa muito distante disso. There will be lots of things that God is speaking to each of you individually. Existem muitas coisas que Deus vai estar falando com cada um de vocês individualmente. And there are beautiful journeys that He is taking us on. E existe uma jornada linda que Deus está nos levando. But tonight, can I ask that we come together E hoje à noite eu quero convidá-los para que nós venhamos juntos and we remember what He did on the cross? lembrar aquilo que Jesus fez ali na cruz.
And so here's what we're going to do. Então, é isso que nós vamos fazer. We have got 5 different communion stations. Nós vamos ter 5 estações de comunhão, de ceia. There'll be 2 at the front, 2 in the wings, and 1 gluten-free at the back. Ok, vai ser 2 aqui na frente, 2 aqui, acho que 1 lá no final. And maybe you're really having a moment with Jesus and this needs to be a time with you and God. E talvez esse é um momento que seja só para você e Deus. But if not, can I encourage you, grab a few friends. Mas se você não for algo somente para você e Deus, eu te encorajo também a buscar alguns amigos. Sharing communion together. Compartilhe com ele, tenha comunhão, tenha santa ceia junto com Pray eles. together. Ore junto. Thank Jesus together. Agradeça a Jesus juntos. And remember what he has done. E lembre aquilo que ele fez. Let us not be so quick to move on. Não vamos fazer isso de uma forma muito rápida. Would you stand with me? Então, por favor, vamos nos levantar agora. The Lord Jesus, on the night that he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it, and he said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way, he also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant of my blood. Do this as often as you drink in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes." 20. Ok, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu e disse: "Isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim." Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha." So Jesus, tonight we choose to remember. Jesus, hoje à noite nós escolhemos lembrar As we share in communion this evening, que enquanto compartilhamos, Senhor, a ceia do Senhor hoje, we proclaim your death until you come. nós proclamamos, Senhor, a sua morte até que você venha. We remember with grateful hearts of what the blood has done. Nós lembramos com coração gratos aquilo que o sangue trouxe para nós. We remember with the hope of your resurrection life. Nós lembramos com a esperança de uma vida ressurreta. And we remember with the joy of all that is to come. E lembramos também, Senhor, por causa da alegria e do gozo que tudo isso vai trazer. And Holy Spirit, Espírito Santo, we invite you. nós te convidamos. Let us not be so quick to move on. Senhor, ajude-nos a não passar correndo por isso. We ask that this simple but life-changing reality would be so deep this evening. Nós pedimos que essa realidade simples venha a ser revelada para nós hoje à noite. We remember you tonight, Jesus. Nós lembramos o Senhor essa noite, Jesus. Amen.